Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham gostado da aula da semana passada. A aula dessa semana vai ser um pouquinho diferente. A aula da semana sou eu que estou gravando aqui para vocês, né? Como vocês já sabem, esse trimestre, então, eu vou trabalhar com vocês. Então, né, pessoal, para dar continuidade ao assunto de reprodução, hoje a gente vai ver o papel da reprodução nos processos evolutivos. Qual será que é a importância da reprodução para os seres vivos, né, pessoal? Será que ela é importante para a conservação das características que envolvem a adaptação, né, dos seres vivos no processo evolutivo? Será que ela tem alguma coisa a ver com isso? Será que ela é importante? Será que ela não é importante? Será que ela é muito importante? Ou será que ela é pouco importante? É isso que a gente vai ver hoje. Mas então, né, gente, ela é uma característica que difere os seres vivos dos seres inanimados, né? A reprodução é uma característica de todos os seres vivos e ela é fundamental para a manutenção das espécies, pois os seres vivos só surgem a partir de outros seres vivos iguais a ele, né? Ou seja, ela é muito importante, pois é através dela que um ou mais organismos irão produzir descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. Então, né, como vocês já viram na aula da professora Cleonice, ela costuma ser dividida em duas categorias, em assexuada e sexuada, né? Onde na assexuada, um único indivíduo dá origem a um ou mais descendentes, que são geneticamente idênticos a ele, podendo ocorrer mutações e variações. E a sexuada, que ocorre a partir da união dos gametas, onde geralmente as características dos descendentes, ou seja, dos filhos, vem metade da mãe e metade vem do pai, né? E uma das vantagens desse tipo de reprodução é a variabilidade genética. Uma fotinho, né, para a gente relembrar. Também, pessoal, existem organismos que podem se reproduzir das duas maneiras, tanto assexuadamente quanto sexuadamente, né? Que é o caso de algumas plantas e de alguns quinidários, né? Que são invertebrados aquáticos, né? Como o coral, como a caravela, como a água-viva, a anêmona. Agora, voltando um pouquinho no assunto sobre variabilidade genética, então, né, a variabilidade genética, ela é responsável por determinar as características fisiológicas e morfológicas, né? Como a nossa cor de cabelo, a nossa cor de olho, né? E são elas que tornam os seres vivos capazes de responder de diferentes formas às mudanças do ambiente. Quanto maior a variabilidade, maior a chance de sobrevivência daquela espécie, pois uma população com grande variabilidade genética possui maior chance de possuir indivíduos que apresentem a capacidade de sobreviver, caso ocorra uma mudança drástica no ambiente. Quando a variabilidade genética é baixa, a probabilidade de existirem indivíduos capazes de sobreviver diante uma modificação do ambiente diminui. Desse modo, a variabilidade genética permite que existam indivíduos mais aptos à sobrevivência em um determinado ambiente do que outros, né? Tornando possível a ação da seleção natural. Mas então, né, gente, o que é a seleção natural? De uma maneira bastante simples, a gente pode dizer que a seleção natural é um processo em que os organismos mais aptos são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes, né? Essa teoria foi proposta por Charles Darwin, que é o cara aí da foto, que vocês ainda vão ouvir falar muito, que foi um importante naturalista, que mudou o nosso entendimento de como as espécies modificam-se ao longo do tempo. Mas então, né, gente, depois da gente conceituar a seleção natural, como será que ocorre a seleção natural?
ela ocorre de 3 maneiras diferentes. Ela pode ocorrer através da variabilidade entre os indivíduos, onde os organismos de uma mesma espécie precisam ter variações em suas características. E sem essas diferenças individuais, a seleção não poderia atuar. Onde essas variações ocorrem através de mutação, que são mudanças que ocorrem na composição do DNA, e através da reprodução sexuada, né? Como falado anteriormente. E as outras 2 maneiras que ela ocorre é através de reprodução diferenciada, que é onde os organismos mais adaptados a uma região reproduzem-se com maior frequência que os outros, pois características desvantajosas podem levar os indivíduos à morte, antes mesmo da sua reprodução. E através da hereditariedade, que é quando as características vantajosas são passadas para os descendentes, aumentando sua frequência em uma população. Aqui um pequeno exemplo, pessoal. Imaginem, né, que existe uma população de mamíferos brancos e pretos. Isso é a variabilidade genética. E que eles vivem numa região de neve, né, pessoal? Aí os mamíferos pretos, eles são facilmente visualizados pelos predadores. Mas isso não ocorre com os mamíferos da cor branca. Eles conseguem se camuflar na neve. Com isso, a gente observa uma menor predação dos indivíduos brancos, que apresentam mais chances de chegar à idade reprodutiva. Aí a gente está falando de reprodução diferenciada. No momento da reprodução, as características vantajosas são passadas pelos genes, ou seja, por hereditariedade para os descendentes. Com o tempo, a quantidade de mamíferos brancos mais bem adaptados ultrapassa o número de mamíferos pretos, até que se torna raro a gente ver um mamífero na cor preta. Ó, mais um exemplo, agora é o contrário, né? Agora quem é predado é o coelhinho branco e o coelhinho marrom é o que se disfarça mais na grama. Então, pessoal, depois da gente ver as 3 maneiras que ocorre a seleção natural, a gente vai ver quais são os 3 tipos de seleção natural. Não confundam, ó, ela pode ocorrer de 3 maneiras, mas existem 3 tipos diferentes de seleção natural. O primeiro tipo é a seleção direcional, que a seleção direcional é o tipo de seleção natural em que uma característica extrema é favorecida e tem a sua frequência aumentada na população. Ela é o tipo de seleção que provoca mudanças mais rapidamente do que as outras, sendo o tipo mais usado para seleções artificiais. Um pequeno exemplo é o caso dos salmões, né, que são pescados, que vivem lá no noroeste do Pacífico, eles são pescados com rede. Então, só quem era pescado eram os salmões maiores e os menores não. Aí o tamanho desses peixes começou a diminuir com o tempo. Os outros 2 tipos são a seleção estabilizadora, que é o tipo mais comum de seleção natural nas populações atuais, né? Ela seleciona indivíduos com características intermediárias, ou seja, as características extremas são descartadas, né? Um pequeno exemplo é o peso dos bebês, que nascem com um peso que varia de 3 a 4 quilos, né? Porque antigamente os bebês com um peso muito acima ou muito abaixo praticamente não sobreviviam, né? Tinha um risco muito grande de mortalidade. E por último, a gente tem a seleção disruptiva, que é aquela em que os 2 extremos são favorecidos e o intermediário some, né, pessoal? Eu trouxe aqui um exemplo, né, na foto, são os tentilhões africanos, que são adaptados a comer sementes. Eles variam de tamanho em pequenos, médios e grandes. Porém, os médios são pouco observados, e isso ocorre porque existem sementes que variam em dureza. Os tentilhões maiores conseguem se alimentar das sementes mais duras, e os menores alimentam-se das sementes mais macias.
Agora, um exemplo, né, para ilustrar os 3 tipos de seleção natural, ó, a gente pode ver aqui, que a estabilizadora favorece só um extremo, a direcional favorece o intermédio ali, favorece o meio, e a disruptiva, que favorece os 2 extremos. Mas então, né, pessoal, o que tem a ver a reprodução, né? Qual é a relação dela com a extinção, né? A gente diz que uma espécie está extinta quando não existe mais nenhum indivíduo pertencente àquela espécie na Terra, né? Quando não tem, então, quando não tem mais nenhum indivíduo daquela espécie, a gente fala que ela está extinta. Esse processo, apesar de trágico, ele é comum. Todas as espécies, sem exceção, acabam caminhando em direção à extinção, né? Estima-se que as espécies que vivem hoje não correspondam nem a 1% do número de espécies que já viveram no nosso planeta. No Brasil, existem várias espécies que encontram-se ameaçadas de extinção, ou até mesmo extintas no seu ambiente natural, né? Mas o que será que a reprodução tem a ver com isso? Tudo. Ela tem tudo a ver com a extinção, né, pessoal? Porque em espécies de reprodução sexuada, a extinção de uma espécie acaba sendo inevitável quando há apenas um indivíduo da espécie restando, ou apenas indivíduos do mesmo sexo, ou seja, se tiver só machos ou só fêmeas, a espécie não tem mais como se reproduzir. Visto isso, podemos dizer que a reprodução tem um papel muito importante para a manutenção das espécies, pois se não há reprodução, não há indivíduos para dar continuidade à espécie. O que será que aconteceria, né, se nós humanos, se nós parássemos de nos reproduzir? A gente também entraria em extinção. Então, né, pessoal, a reprodução tem um mecanismo muito interessante que se chama dimorfismo sexual, que está diretamente ligado com a reprodução. Dimorfismo sexual é quando o macho e a fêmea de uma mesma espécie são diferentes fisicamente, porém, nem todas as espécies apresentam dimorfismo sexual. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês do pavão. Olha ali, ó. O pavão macho é o azul, aquele mais colorido, com as penas compridas, e o pavão fêmea é o marrom, mais apagadinho, mais discreto. Então, gente, tudo isso para reafirmar para vocês que a seleção natural e a reprodução são mecanismos muito, mas muito importantes para a evolução das espécies, pois a evolução é um processo onde ocorrem mudanças, como de variação e adaptações em populações ao longo do tempo, levando frequentemente ao surgimento de novas espécies. Aqui as referências. Depois, pessoal, vai ter uma pequena atividade para vocês fazerem sobre a aula de hoje. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.